Boa tarde a todos, meus caros alunos, professor Nelson, professor de História, e hoje eu gostaria de fazer com vocês uma pequena revisão, do assunto pré-história. E eu trouxe aqui para vocês também aqui uma figura, Essa figura aqui, é uma figura conhecida dos livros de história, Como se processou a evolução do homem e cada um dos seus antepassados do homem atual nós chamamos de hominídeos, tá bom? Não esqueçam disso, tá? Então tá aqui, ó, lembra aquela linha do tempo que o professor fez lá, né? Olha aqui o professor também fez outra linha do tempo. Veja aqui, ó, tá vendo aqui onde o professor tá passando? Ó, isso aqui é uma outra linha do tempo, tá bom? E a gente vai analisar algumas coisinhas aqui, tá bom? Então aqui trata da evolução da espécie humana, daquele primata primitivo, ele foi evoluindo, Então aqui, ó, essa imagem aqui, a partir de 4 milhões de anos, mais ou menos, existia aí uma espécie que tinha 1,10 m a 1,20 m de altura, Era o conhecido Australopithecus, Desculpa aí, então, a expressão do professor, não sei se é bem isso que se fala, Que esses nomes é difícil de pronunciar, mas é o hominídeo, é o homem Australopithecus, Australopithecus, melhor dizendo, Então, diz que ele viveu há mais ou menos 4 milhões de anos, tá certo? E ele era a figura, que só para nós sabermos, foi a primeira figurinha, o primeiro homem que se levantou, Até então o homem era quádruplo, ou seja, andava de 4 pés. Este aqui, o Australopithecus, foi o primeiro, então, que passou a andar com 2 pés, embora ainda muito curvado, tá bom? E aí nós temos o homem habilis, O homem habilis, Então é cerca aí de 2 milhões de anos atrás, Ele já era um pouco maior, ele tinha 1,40 m de altura, E olha aqui, ó, homem habilis, Ele já começa a utilizar a habilidade das mãos, tá certo? Aqui, As mãos já começam a ter uma função muito importante para o homem, por isso é considerado o homem habilis, E aí nós temos aqui, ó, o homem erectus, O homem erectus, que é esse daqui, Ele tinha mais ou menos 1,50 m de altura, embora ainda não era muito alto, Trata de 1 milhão de anos atrás, E ele é conhecido como o Homo erectus porque foi o primeiro a realmente ficar ereto, Andar sobre 2 pés, Não mais sobre 4 pés, Ou seja, os pés e as mãos, O quádruplo. Esse, ele realmente se levantou, numa posição ereta, mais ou menos aquilo que conhecemos hoje, Então, já então com 1,50 m. E aí a espécie vem evoluindo e a gente chega, no Homo sapiens de Neanderthals, O Homo sapiens de Neanderthals, então, também era erectus, Ou seja, tinha já uma postura muito mais correta, Tinha 1,60 m de altura, já trata agora de 100 mil anos atrás, E esse homem aqui que teve, assim como que eu vou dizer para vocês, hábitos, vamos dizer assim, mais de sobrevivência, Aqui ele, além da caça e da pesca, do instinto de sobrevivência, ele já começa a fazer abrigo para poder se proteger, E aí, então, é a evolução praticamente do que existe hoje, Porque logo após ele, aqui, ó, veio o Homem sapiens sapiens, Ou seja, do homem de Neanderthals, Vem então o Homem sapiens sapiens, que segundo alguns estudos, ninguém sabe direito como que o homem de Neanderthals desapareceu da Terra, Alguns falam que foi uma luta por território entre essas duas espécies aqui, aonde prevaleceu o mais forte, onde sobreviveu o Homo sapiens sapiens, que é aquele que nós conhecemos hoje, que trata de cerca de 30 mil anos atrás, já com a altura de 1,80 m, E totalmente ereto, usando das habilidades das mãos, caminhando sobre os 2 pés, sobre 2 pernas, não mais de maneira nenhuma quádruplo, E já com hábitos de organização mesmo, de sociedade,
de inclusive já ter alguma evolução na questão de tratos com habilidades de materiais, instinto de caça, pesca, já bem apurado, né? Ou seja, é a evolução do homem de acordo com aquilo que a gente conhece, né? Bom, gente, é aí então um resgate mesmo, só para vocês verem, né? Isso aqui é figura bastante conhecida dos livros de história. Provavelmente vocês já viram tudo isso aqui que o professor está resgatando para vocês, né? É só para a gente ter ideia de onde surgiu então o homem até a data de hoje, onde nós estamos. Inclusive no finalzinho da aula, nós vamos ver como que esse homem que evoluiu ao longo do tempo, que chegou aqui, né? Como que ele chegou aqui então na América do Sul, né? Que é onde nós estamos, tá bom? Vamos seguindo aqui adiante, então. Aqui o professor traz uma curiosidade para vocês, né? Dinossauros já extintos. Vê bem, a cena que nunca houve, né? Exatamente essa daqui, né? A cena que nunca houve. Por que nunca houve, professor? Porque quando os primeiros hominídeos surgiram na face da Terra, ou seja, o homem, né? Os dinossauros, eles já tinham desaparecido. Havia mais de 60 milhões de anos atrás, eles já não existiam mais, né? Portanto, essa cena típica dos filmes, dos desenhos, jamais poderia ter ocorrido na realidade, porque homens e dinossauros viveram em períodos diferentes na Terra, tá bom? Até hoje ninguém sabe direito como que os dinossauros sumiram da face da Terra, né? Mas o fato é que eles viveram em épocas diferentes. Então vocês, meus alunos, não podem ser enganados, ludibriados, né? Em filmes, revista, desenhos em quadrinho, lógico, é a criação do artista, né? Mas na realidade a história nos mostra que nunca houve esse encontro de acordo com o que está aí na telinha de vocês, tá bom? Então a gente vai seguindo, né? Voltando aqui para a história. Divisão da história. Então, olha, isso aqui que o professor quer que vocês tenham em mente, tá? Isso aí precisa saber. O período paleolítico, né, que é uma divisão da história, também é conhecido como a Idade da Pedra Lascada, tá bom? O professor, o que que era isso? O surgimento dos primeiros hominídeos, né? A vida era nômade. Olha bem aqui, então, é preciso guardar isso, ó, na era paleolítica, ou seja, da Pedra Lascada, né? O homem batia uma pedra na outra para fazer os seus instrumentos, tá certo? E ele tinha uma vida nômade. O que que era isso? Ele não parava num determinado lugar para sobreviver, né? Ele, por exemplo, ficava aí andando de um canto para o outro atrás de comida, atrás de água e atrás de abrigo, né? Então, esse deslocamento de um lugar para o outro é chamado de vida nômade, tá bom? E também os objetos deles, né, conforme o professor já marcou aqui, né, e aqui também, né, veja bem aqui, ó, é objetos de pedra lascadas, né, ossos e dentes de animais, tudo isso daí era utilizado para a sua sobrevivência, né? Também já aparece aí por volta de 4 milhões de anos antes de Cristo a 10 milhões de anos, né? Nesse meio tempo aí surge a figura do fogo, né? O homem então começa a esfregar uma pedra na outra e descobre que dá para fazer o fogo, né? Embora ainda usando muito, como eu disse, fazendo muito mau uso ainda, mas já descobriu que existia, né? Já faz parte da sua evolução, né? Então, nesse período aí paleolítico, o homem fabrica metodicamente as suas ferramentas, né? E aí, ó, a gente vê então o paleolítico, né? Aqui uma figura aqui, né? A duração, surgimento do homem há 10 mil anos antes de Cristo, tá certo? As características, olha aqui, ó, a idade da pedra lascada, já falamos sobre isso, né? Os povos eram nômades, significava que andavam de um canto para o outro, né? Atividade coletora de caça, pesca e coleta de frutos. As ferramentas eram rudimentares, quer dizer que era o que? Feita de ossos, de pedras, de madeiras, né? Pedaço de pau e também já tinha aí uma divisão sexual, né? Ou seja, do que era o homem e do que era a mulher, tá bom? Então, a divisão da pré-história, ela se divide na paleolítica, então,
período da pedra lascada e onde o homem era nômade, né? Para o período também neolítico, né? Esse período neolítico agora é uma outra divisão da história que significa, olha aqui, ó, neolítico ou pedra polida, isso quer dizer, já tem um tratamento aí nessa pedra, né? Ou seja, consegue manusear ela até que fica da forma do instrumento que ele queira, né? Então, veja bem, aqui nesse período aqui, pessoal, é importantíssimo vocês entenderem o seguinte, né? Ocorreu aqui a revolução da agricultura, né? E a domesticação de animais e também a característica do sedentarismo. O professor vai falar sobre cada uma delas pausadamente, tá bom? Houve aí também o aperfeiçoamento dos instrumentos de trabalho e as primeiras aldeias. E aí, então, esse período é de 10.000 anos antes de Cristo a 5.000 anos antes de Cristo, tá bom? Então, vê bem aí, né, esse período neolítico, então ocorreu a revolução agrícola, ou seja, enquanto os homens saíam para caçar, né, as mulheres, elas ficam em casa cuidando dos afazeres doméstico, vamos dizer assim, que era possível naquela época, e foram vendo, né, que ao jogar uma determinada planta no solo, essa planta crescia, né, e aí elas foram vendo que dava para produzir. Começa então, surge a revolução agrícola, né? A domesticação de animais também, né? Aquilo, o excedente que muitas vezes o homem trazia das suas caças, então eles já são presos por ali, mantidos e é feito em muitos casos a domesticação desses animais, né? Então nessa época aí, né, nessa idade neolítica ou da pedra polida, agora é o contrário, né? O homem passa a ser sedentário. O que é isso, né? Ele já para num determinado local, constrói a sua tenda ou a sua cabana e já fica por ali, né? Faz pequenas plantações, né? E também ele aperfeiçoa todos os seus instrumentos e começa a surgir então as primeiras aldeias. Dá uma olhada aqui, ó, já a vida em comunidade começa então neste período da pré-história conhecido como período neolítico ou da pedra polida, tá bom? Vamos adiante?